conversando com o Dr. Félix Haddad, é isso? Isso. Haddad, e também é a Gisele. Tudo bem? O doutor que é neurocirurgião, e a gente vai falar um pouquinho, conhecer também a doença MAV. Eu confesso para o senhor que eu não conhecia. Depois que eu li a pauta, eu fui estudar, né? Tentar entender um pouquinho. Ainda bem que a Gisele está aqui, né? A Gisele Calegari, para poder explicar para nós um pouquinho mais sobre essa enfermidade. Olha, as más formações arteriovenosas, MAVs, são doenças raras, provocadas por defeitos no sistema circulatório. Entre outros problemas, elas podem fazer com que o paciente perca a coordenação motora. E hoje a gente vai saber mais sobre essa doença silenciosa, porém muito, muito perigosa. É verdade, doutor? É verdade. As MAVs, que é a malformação arteriovenosa, ela é mais comum no cérebro. Você pode ter em qualquer parte do corpo, mas hoje o que se chama atenção mais é no cérebro. O que significa uma malformação arteriovenosa? Então vamos lá. Então sempre, quem leva sangue para um órgão, seja o coração, o cérebro, o pulmão, são as artérias. Quem drena esse sangue são as veias. Então quem leva o sangue com oxigênio, glicose, a artéria leva, e o sangue sujo, que seria com gás carbônico, com excretas, vem pela veia. Só que quem faz quando a artéria chega, ela chega com uma alta pressão. Então seria a mesma coisa que eu abrir uma torneira da sua cozinha, a água ela sai com uma pressão muito alta. Perfeito. Então eu tenho um sistema de capilar, são pequenos vasos que vão diminuindo essa pressão. Para quê? Para que o sangue possa nutrir o órgão. Então, diminuiu bem a pressão. De uma forma ordenada, né? De uma forma ordenada. É a mesma coisa da sua pia. Você abriu, a pia ela faz o quê? Você tem a movimentação da água, se você observar. Então, ela saiu numa pressão alta e você diminuiu a pressão. E para depois você escoar pelo cano da pia. É a mesma coisa, você vai escoar pela veia. Então, chega numa pressão alta e sai numa pressão baixa. Quando você tem a malformação arteriovenosa, você elimina esse capilar. Você elimina essa pia, por exemplo, e põe vasos anormais. Então a artéria passa a se comunicar ou diretamente com a veia, ou a pressão é transmitida da artéria por esse nidos que se chama, uma pressão elevada. Então a veia, chega na veia uma pressão muito alta, o sangue com uma pressão muito alta. E isso favorece a ruptura e um sangramento. Portanto, a MAV ela é uma das causas do derrame, popularmente derrame. Que a principal causa é a pressão arterial, é a hipertensão arterial. Mas uma das causas é a malformação arteriovenosa. E como descobrir, porque se ela é tão silenciosa, Gisele, você passa por isso? Eu tive a malformação e é uma doença congênita. Eu descobri ela com 32 anos e num domingo acordei com o lado esquerdo adormecido e com espasmos no lado esquerdo. Fui para o hospital fazer os exames e lá foi detectado a doença. Mas logo de cara você percebe, eles já diagnosticaram, porque parece os sintomas de um derrame, não é, doutor? AVC. De um AVC, né? Não, eu fiz exames, tomografia, ressonância e arteriografia. Aí foi detectada a MAV. E diagnosticado, doutor, depois que viu que é a MAV, qual que é o tratamento? Uma das coisas, o que acontece com essa doença? Hoje, qualquer patologia do cérebro, você confunde muito. Aneurisma cerebral, que é o quê? Aquela bexiga de aniversário, que é um indivíduo que muitas vezes recebe uma notícia no telefone, ou que ele teve uma briga familiar, sobe muita pressão e entra em coma imediatamente. Isso é o aneurisma cerebral. A malformação, todo mundo fala, ela é silenciosa, mas o que é ser silenciosa? Ela ocorre mais, a faixa etária maior é abaixo dos 20 anos, por quê? Porque é uma doença congênita, mas pode se manifestar em qualquer época da vida. E ela pode se manifestar como? Ou pela presença dela numa área eloquente, por exemplo, ela está crescendo numa área que controla o movimento. Então, no cérebro, sempre você tem respostas positivas ou negativas. O que significa isso?
Uma positiva é uma crise epilética. É o indivíduo que começa a se debater, ter movimentos involuntários. E isso é muito comum na malformação arteriovenosa. E a outra coisa, o movimento negativo, é o quê? É a perda do movimento. Como a malformação ela tem uma baixa resistência, ela puxa todo o sangue para ela. Então, as outras áreas cerebrais, as áreas cerebrais vizinhas, ficam com uma menor quantidade de sangue. Então, elas podem se manifestar de que forma? A perda do movimento. Na área motora, perda da força do braço, da perna, do rosto. Na área da linguagem, ela deixa de falar. Da visão, eu começo a ter uma perda visual. Então, depende da região onde está a malformação arteriovenosa, você tem um tipo de manifestação. Como você não sabe a época da manifestação da malformação, muita gente caminha pela cidade sendo portadora de uma. E não sabe. E não sabe. E não tem a noção que tem esse problema. Por isso, hoje, por que ela aumentou o índice do diagnóstico da malformação? Porque a malformação está começando a ficar cada vez mais popular. Porque hoje todo mundo tem dor de cabeça, chega a um pronto-socorro e o médico ele não deixa você sair muitas vezes sem um exame de imagem. Hoje se deixou de ser o exame clínico, a vedete, para ser o exame de imagem. Por quê? Principalmente pela doença silenciosa. Por exemplo, um paciente como a Gisela poderia andar normalmente pela rua e não saber. Ela teve uma dor de cabeça, uma enxaqueca normal, uma dor de cabeça comum. Foi a um pronto-socorro, pediu uma tomografia, veio a doença. Se ela simplesmente tivesse sido examinada e mandada embora, ela não teria descoberto a doença. Então, com o aumento dos recursos tecnológicos, com uma maior facilidade aos exames de imagem, essa doença passou a ser mais diagnosticada. E por que ela não era diagnosticada? Porque boa parte das pessoas que têm uma hemorragia, muitas vezes entram em coma e morrem. Então, por isso que hoje, cada vez mais, deve-se difundir essas patologias cerebrais. Malformação arteriovenosa, aneurismas cerebrais, porque são patologias curáveis, mas que se manifestadas, podem levar o indivíduo à morte. E eu só vou saber quando manifesta, doutor? Se você não fez, por exemplo, é muito comum você fazer esse diagnóstico mais frequentemente em funcionário de empresas, por causa do check-up. Eles são obrigados a fazer um exame de imagem para ser admitidos no emprego. Então, você faz a descoberta dessa patologia antes dela se manifestar. Hoje, no seu caso, foi bem sério. Você ficou 5% de chance de sobreviver, foi isso? Você teve... acho que aí o Dr. Férez pode até falar clinicamente melhor do que eu. O caso dela, por exemplo, ela teve uma manifestação, ela teve um déficit. E os espasmos muitas vezes se refletem como uma crise epilética. Que a manifestação motora se chama de convulsão. Convulsão não é o indivíduo somente cair, desmaiar e ficar se debatendo. Movimentos involuntários, muitas vezes somente com a mão, chama-se crise parcial simples. Quando a pessoa tem essa crise, movimento, como que o cérebro, Você tem um aumento da atividade cerebral. Mas ela percebe, ela tenta se controlar e não consegue? Não, é o cérebro que está ocasionando isso aí. Então, por exemplo, uma febre. Porque o indivíduo, quando você chega aos 40 graus, é muito comum em pronto-socorro, o paciente tem 40 graus de febre, põe pano molhado, dá medicação e evita o 39 e 40. Porque ele está estimulando a uma crise epilética. Ele vai estimular uma convulsão. O cérebro vai responder com uma manifestação positiva. No caso dela, ela estava numa região nobre do cérebro. Uma região nobre, viu, Gi? Então, porque o cérebro, você tem áreas eloquentes e áreas não eloquentes. Se você está com uma doença numa área não eloquente, por exemplo, você tem dificuldade de manifestar. Então, são aquelas doenças que se manifestam quando atingem grandes tamanhos. Por exemplo, um tumor muito pequeno numa área que controla o movimento, ele se manifesta precocemente. Um tumor pequeno numa área não eloquente, ele pode se manifestar daqui 10, 15, 20 anos.
quando ele atinge um grande tamanho. Então, por isso que você fala áreas nobres do cérebro e as áreas que não são nobres. Porque se você intervir numa área eloquente, a chance dela sair com uma sequela é alta. Quando você fala numa área não eloquente, a chance dela sair com uma sequela é extremamente baixa. Meu Deus. Doutor, há alguns sintomas que eu possa, fora o que é mais visível, pessoas que têm dor de cabeça contínua ou sentem algum desconforto, alguma coisa assim, vou investigar, tem alguma coisa? Eu acho que toda dor de cabeça, toda pessoa deve ser submetida a um exame de imagem, por exemplo, a uma tomografia simples da cabeça. Por quê? Porque isso pode fazer o diagnóstico precoce de uma doença. Ah, mas um paciente é portador de uma enxaqueca. Por exemplo, tá. Há 20 anos. Uhum. O que está causando? Você investigou essa enxaqueca? Foi investigado? A enxaqueca é uma doença funcional. E você só pode fazer o diagnóstico depois de descartar alguma patologia. Hoje, para se descartar alguma patologia, por exemplo, um tumor, que é o mais frequente, você tem que fazer um exame de imagem. O exame está normal. Ok, foi feito um exame há 10 anos atrás. Mas a dor de cabeça modificou. Antes eu tinha uma dor de cabeça somente do lado direito. Agora ela pega toda a cabeça e mudou o tipo de dor. Antes era uma pontada, agora vem como uma pulsação. Se mudou o padrão, pode ter mudado o quê? Agora eu tenho outra doença associada. Então isso te indica o quê? Procure um pronto-socorro ou procure o seu médico. E peça esse exame de imagem. O médico vai pedir um exame de imagem. Tá. E isso é muito frequente, independente da faixa etária, se é criança, se é jovem, adulto, idoso. Sempre que tem uma queixa neurológica, cefaleia é uma dor de cabeça, né? É uma queixa neurológica. Você pode ter outras queixas, diminuição da força. Então você sabe que alguma coisa está acontecendo. Se você teve uma perda súbita da força, por exemplo, estamos aqui agora. Tem um aumento súbito da pressão, começou a formigar o meu braço e eu comecei a falhar. Eu não consigo pegar o copo. Então isso me indica que é um fenômeno vascular. Tá. Ou a pressão aumentou, ou eu tenho um sangramento de um aneurisma, ou uma malformação arteriovenosa. Não, isso começou há 3 meses atrás, começou a formigar minha mão, eu pegava o copo, mas às vezes eu errava a boca, caía um pouco de água. Isso indica uma doença mais progressiva. Fala mais a favor, por exemplo, de um tumor. Entendi. Gi, depois que você foi diagnosticado, como que foi o tratamento? Você ainda, até o doutor pode até estar respondendo, o tratamento é para o resto da vida, doutor? O que acontece, você tem algumas formas de tratamento. Porque essa má formação, ela permanece. Depende da região. Você vai instituir um tipo de tratamento, ou muitas vezes, se ela abrange toda a região que envolva um déficit, então o risco de um tratamento, o benefício, tem que ser maior que um risco. Por exemplo, o paciente está com uma malformação arteriovenosa. Houve a ruptura ou não está rota a malformação? Não. Ela não se manifestou até hoje. Então, eu vou pesar o risco e o benefício do tratamento. Se o risco for maior que o benefício, eu não trato. Tá. Por quê? Porque o tratamento pode dar algum grau de sequela no paciente. Então, se o tratamento der uma sequela, eu estou dando alguma coisa negativa para ela e não positiva. Aí você avalia, que nem no caso dela, é uma MAVE de risco, só que o tratamento você tem opções, é cirurgia, né, a abertura da cabeça, através da neuroradiologia, que é através de um catéter na virilha, ou através da radiocirurgia, que é uma radiação na cabeça. Muitas vezes você faz a combinação dos tratamentos.
Você primeiro faz uma neuroradiologia, uma embolização. Doutor, só um minutinho. Pode falar. Preciso dar bom dia com muita alegria para Gospel FM, que nos acompanha a partir de agora, simultâneo aqui com a Rede Gospel. Bom dia com muita alegria, hoje é dia 31 de agosto de 2015, ano apostólico de Daniel, que a graça e a paz do Senhor recaia com poder e autoridade sobre a tua vida. Terminando agosto, começando setembro, e você que nos acompanha a partir de agora, hoje estou recebendo o Dr. Feres Haddad Neto, ele que é neurocirurgião, e ele veio conversar conosco hoje, falar, né, de MAVES, que é uma má formação arteriovenosa. Já ouviu falar? Então, olha, depois confira tudo na reprise do programa aqui pela Rede Gospel de televisão a partir das 14 horas, ou depois você também pode acessar o YouTube, tá bom? youtube.com/De Bem com a Vida TV, porque o doutor, ele trouxe esclarecimento, explicou de uma forma muito didática e esclarecedora o que vem a ser essa má formação, não é verdade, doutor? Agora a rádio está nos acompanhando, né? E eu também estou com a Gisele Calegari, que passou por um processo de má formação e que hoje está tudo bem com a Gi? Então, aí ela foi operada e foi feita a ressecção completa da malformação dela. Tá. Por que um risco dela? Porque a malformação dela estava próxima à área que controla todo o movimento do corpo dela. Então, até na cirurgia, o pós-operatório dela, a cirurgia tem que ser feita com monitorização. Hoje, a cirurgia neurológica, ela é altamente segura, porque você monitora, tudo é feito a nível de computador, por eletrofisiologia. Então, você prevê se o indivíduo vai sair com déficit ou não. Por exemplo, se começar a cair potenciais na cirurgia, eu sei que a chance delas ter um déficit é muito alta. Então, se para a cirurgia, se aborta a cirurgia. E no caso dela, a cirurgia foi ressecção completa da malformação, então ela está curada. No pós-operatório, que bênção. Glória a Deus, né? Ela saiu com déficit neurológico e aí houve a recuperação progressiva e hoje ela está normal. Tem quanto tempo já, Gi? Dia 5 de setembro, 1 ano que eu operei. E já teve toda a recuperação, tá ótima. Isso, então você prevê isso que você discute com o paciente. Tá. É a chance de uma sequela temporária, muitas vezes, para depois ter a cura e uma recuperação completa. Para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora também, doutor, pela Rádio Gospel, há alguns sintomas que eu preciso prestar atenção? Dor de cabeça, mudança do padrão da dor de cabeça, se você é portador de dor de cabeça. Algum formigamento pelo corpo, que chama parestesia, no termo médico. Está formigando o meu braço, está formigando a minha perna, melhora, piora, ou o meu rosto. Ou tem alguma convulsão, a convulsão já é mais chamativa, ou o meu braço, a minha perna está falhando. O que é falhar? Eu estou começando a tropeçar. Quando caiu. Mas eu consigo segurar. Se eu olhar, eu consigo segurar. Mas se eu me distraio, eu vou pegar o copo cai. Eu começo a tomar um pouco d'água, eu começo a engasgar. Ou eu começo a escapar um pouco de água quando eu começo a tomar água. Mesma coisa, quando eu vou começo a comer, eu vou levar a comida à boca, eu começo a errar um pouco. Ou quando eu mastigo, eu começo a mastigar muito a bochecha. Tá. Então, isso é um alerta neurológico. E quem eu procuro? Qual o médico que eu procuro? Qual especialista? Num primeiro momento, você pode procurar um neurologista ou um neurocirurgião. Tá. Mas quem trata da malformação diagnosticada é o neurocirurgião. É o neurocirurgião. Então, tá certo. Olha, ficou aí para você esclarecido hoje sobre MAVES. O doutor, ele vai deixar o e-mail dele. Deixa eu passar para vocês aqui, ó. O Show do Cérebro, é um show mesmo, né? O Show do Cérebro, @gmail.com. E no Face também, o Show do Cérebro. É isso para que você possa deixar suas perguntas, tirar suas dúvidas. E o doutor vai estar esclarecendo para você. E eu quero convidar o doutor para voltar mais vezes ao De Bem com a Vida, falando desse show, que é o cérebro mesmo, né? Muito obrigado. Que sempre traz tantas... Só para encerrar, as MAVES sempre vão se manifestar no cérebro. Se são MAVES cerebrais, MAVES no cérebro. No cérebro. Alguma manifestação do cérebro.
O indivíduo, uma das coisas também, perda visual progressiva. Tá. Preciso trocar muito meu óculos. Antes eu trocava a cada 3 anos, 4 anos o grau da minha lente. Agora eu tenho que trocar a cada ano, a cada 6 meses. Procure o seu neurologista ou neurocirurgião. Isso não tem idade, né, doutor? Não tem idade. Não tem Não idade. tem idade. Então, tá aí a dica. Obrigada, doutor. Obrigada, Gi. Que milagre lindo, né?